Quinta-feira, 10 de dezembro, sejam todos muito bem-vindos ao SBT Meio-Dia. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom dia, Cibele. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você. Muito obrigada pela sua companhia. Muita informação para você a partir de agora. 2,3 bilhões de reais saíram de maneira irregular dos cofres públicos para pagar o auxílio emergencial. Neste momento, a Polícia Federal está em operação cumprindo mandados em Santa Catarina e em outros 7 estados para investigar a saída desse dinheiro. Se você paga aluguel, prepara o bolso. O reajuste nesse ano deve ficar em torno de 25%. Quem vai fazer contrato novo pode negociar essas taxas. E você vai saber como fazer isso hoje aqui no SBT Meio-Dia. Então, desde já, te convido a participar mandando a sua dúvida. E tem reportagem sobre a população que, olhando para a estatística, passa quase imune pelo coronavírus. Durante a pandemia, a frase que você mais ouviu foi essa, ó. Hashtag fique em casa. E aquelas pessoas que não têm uma casa para morar em Florianópolis? Quer dizer, algumas até têm uma casa improvisada, sem janela. Já já a gente vai mostrar a dura realidade dos moradores em situação de rua e como está o contágio do novo coronavírus entre essas pessoas. E olha, atualmente em Florianópolis são mais de 2.400 imigrantes cadastrados na Secretaria de Assistência Social. Mas estima-se que muitos outros estejam aqui pela capital. Vocês vão conhecer, gente, o seu Luiz hoje, um venezuelano que está há 3 anos no Brasil e está em busca de trabalho. A história é emocionante. Nós contamos para vocês daqui a pouquinho. E olha, quinta-feira a gente fala de empreendedorismo, de negócios, é o quadro Inovar para Crescer. Nós vamos para a Serra Catarinense conhecer uma empresa que envolve floresta e tecnologia. E depois de fazer uma consultoria, saiu de um pequeno negócio para uma companhia reconhecida no mundo todo. Estamos no ar, fique com a gente. E se de dia a gente briga, à noite a gente ama. É que as nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, à noite a gente ama. É que as nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. Coisa boa a gente cantar, né? Ó, já peguei, ó, 3 ovinhos no galinheiro. Vou fazer uma comidinha, acho que eu vou fazer um ovinho estralado. Bati bem batidinho, largar uma cebolinha por cima assim, jogar uma sardinha ou dar um monte. É porque a gente tem que ir tenteando, né? Se tem pouquinho, bota um monte de coisa, bota fermento, bota trigo, bota gozarada. Bate, quando tu vês dá uma porção. A gente é ladina, né? Nós que somos dona de casa, a gente transforma 3 ovos, olha, pra comer umas 10 pessoas, né, querida? Aham, nós somos ladina que somos desgraçada. Vou ajeitar as coisas aqui. Ô, bombado! Ei, espia, onde é que eu vou mexer meu esqueleto? Daqui a pouco a dona Maricotinha pronta todas aqui no SBT Meio-Dia. Deixa eu te convidar desde já a participar pelo WhatsApp, mandando a sua dúvida. Se você paga aluguel, já ouviu aqui, né, que nós vamos falar hoje sobre o reajuste de quase 25% para esse ano. É muita coisa. Mas se você pretende alugar, se está pensando em alugar uma casa ou um apartamento, tem dicas valiosas para você negociar essa taxa. Quem já está alugando também. Então, manda a sua dúvida, o valor que você paga de aluguel. Se você presta atenção no contrato, manda o que você tem de pergunta, que a gente já vai conversar com um especialista ao vivo aqui no SBT Meio-Dia para responder as suas dúvidas. E agora vamos atualizar o cenário da Covid-19 em Santa Catarina. Você vem acompanhando aqui conosco que a situação é muito preocupante. O estado já tem 411.631 pessoas, né, que contraíram a doença. 4.183 são pessoas que morreram, não resistiram à Covid-19 e você percebe o nosso mapa assim, praticamente todo em vermelho, só com 2 regiões no patamar
menos grave, né? No patamar 3, que é o grave, antes do patamar mais elevado do risco de contágio no nosso mapa. A ocupação dos leitos de UTI geral em Santa Catarina está neste momento com 88,21%. Você percebe aqui esse número no painel que é interativo e é atualizado a todo momento, é o painel do governo do estado sobre coronavírus. E agora a gente vai mostrar para você a taxa de ocupação nos leitos de UTI para Covid. E aí olha como aumenta o número, são 93,27% o número nessa taxa de ocupação para UTIs de Covid em Santa Catarina. E no mapa, dá para voltar para cá a imagem? No mapa a gente percebe que todas as regiões estão com mais de 90% de ocupação, com exceção do Alto Uruguai, que ainda tem 82%. Aqui que você percebe o número, 93,27%. Ou seja, quase não tem leitos de UTI SUS para pessoas que estão com Covid-19 na situação mais grave, que daí precisa de internação. E o prefeito Jean Loureiro divulgou nas redes sociais que Florianópolis já adquiriu um estoque de 115 mil agulhas e 325 mil seringas para vacinação da Covid-19. Esses aparelhos seriam suficientes para imunizar, segundo o prefeito, profissionais de saúde e idosos, que são o grupo-alvo da primeira fase da campanha. O prefeito falou nesse post aí que você está vendo nas redes sociais e disse que a preferência será por seguir o Plano Nacional de Vacinação, mas que já foram separados 20 milhões de reais caso seja necessário comprar diretamente a vacina do fornecedor. Essa é uma resposta para a população de Florianópolis diante dessa espera, essa expectativa para a chegada da vacina. Não temos, data para Santa Catarina e o prefeito está se manifestando em relação à preparação para quando as doses chegarem. Vamos ver então como é que está a situação do coronavírus no oeste do estado. A cidade de Chapecó continua com superlotação no hospital regional e registra o maior número de internados desde o início da pandemia. O maior número é registrado nesse momento, né, Vanessa? Bom dia para você. Olá, bom dia, é isso mesmo. Ao todo, 100 pacientes estão internados com suspeita ou confirmação da Covid-19 aqui no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Hoje pela manhã, a Prefeitura Municipal divulgou um boletim onde apresenta que 44 pessoas estão internadas em UTIs e 56 na enfermaria. Lembrando que o Hospital Regional do Oeste tem apenas 35 leitos disponíveis para o tratamento do coronavírus. E como todos estão ocupados, 7 pacientes precisaram ser encaminhados a um hospital particular aqui da cidade e outros 2 pacientes estão sendo cuidados aqui em leitos improvisados na UTI geral aqui do Hospital Regional. Do início da pandemia até agora, 100 pessoas perderam a vida por causa do coronavírus aqui em Chapecó. Realmente a cidade está passando por um momento complicado, um momento crítico, Quando a gente fala de coronavírus aqui na cidade, os números realmente estão altos, por isso as pessoas precisam se cuidar ainda mais. Por isso é importante a gente sempre alertar os cuidados, É importante as pessoas continuarem com os cuidados básicos, como lavando diretamente, lavando com sequência as mãos, usando álcool em gel, usando máscaras. Também é importante que as pessoas evitem as aglomerações, principalmente nos fins de semana, que a gente tem muito registro aqui na cidade de aglomerações, também para que as pessoas continuem mantendo o distanciamento social. Todo cuidado é pouco. É importante lembrar que o Hospital Regional do Oeste está lotado, então as pessoas precisam realmente se cuidar. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E olha, sobre os casos de reinfecção, você já deve ter ouvido falar, a gente mesmo aqui no SBT Meio Dia falou sobre os casos que estavam sendo investigados, inclusive em Santa Catarina, de reinfecção por coronavírus. Pessoas que contraíram a doença, passou um tempo, passaram mal de novo, foram testar e testaram positivo. Agora, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção por Covid-19. Essa reinfecção da doença ocorreu em um profissional da área de saúde de
de 37 anos, que mora em Natal, Rio Grande do Norte. Ele testou positivo 2 vezes no intervalo de 116 dias. O Ministério da Saúde alerta que o caso reforça a necessidade da adoção do uso contínuo de máscaras, higienização constante, das mãos e o uso do álcool em gel. Aí a gente fala no primeiro caso, confirmado pelo Ministério da Saúde. Por que isso é tão importante? Porque não temos provas suficientes, da maioria dos casos, que há suspeita de reinfecção. Nesse caso que o Ministério da Saúde reconhece é justamente por ter todas as provas. Então, houve sim reinfecção no Brasil, esse é o primeiro assumido oficialmente pelo Ministério da Saúde, mas outros casos estão em investigação e podem ter esse diagnóstico de reinfecção. Por isso, a preocupação tão grande para que todo mundo continue se cuidando e a expectativa maior ainda para a chegada da vacina. É isso mesmo que você falou, né, Sibeli? Porque eu mesma conheço algumas pessoas que já tiveram coronavírus lá no começo da pandemia e agora tiveram mais uma vez, o vírus aí, e agora, claro, o Ministério da Saúde mostrando que isso sim pode acontecer, comprovando cientificamente. Por isso os cuidados, que devem continuar. Agora, Sibeli, olha só essa imagem que emocionante. São fotos da enfermeira Alice Sumar. Ela trabalha na UTI destinada aos pacientes com Covid-19 no Hospital Regional de São José, aqui na Grande Florianópolis, E todos os dias ela se mobiliza junto à equipe para levá-los a um espaço aberto, onde eles possam pegar sol, fazer videochamadas com os familiares. É uma atitude muito linda, porque revigora não só o paciente, mas também toda a equipe que está ali envolvida todos os dias. E lembra a eles também que existe esse mundo aqui fora, pelo qual vale a pena batalhar contra a doença e, claro, vencer, vencer essa luta aí. A relação entre os pacientes e os profissionais se torna também muito mais próxima, auxilia na condução de todo esse tratamento, que a gente sabe que não é fácil, é muito desafiador. Um atendimento humanizado, que faz toda a diferença, uma diferença enorme na recuperação deles. Que linda iniciativa, Sibeli? Muito lindo, Maria Esther? A gente sabe que essa doença, como tantas outras, mas essa, por ser novidade, ela é cercada de muito medo. Então as pessoas estão ali, têm medo de morrer, medo de não superar, medo de a família pegar daqui a pouco, e ter que passar pela mesma situação que o paciente está passando. Então isso com certeza deixa mais leve, o enfrentamento da doença. E é muito bacana porque partiu de uma pessoa que trabalha lá dentro, que está vendo todos os dias, o que os pacientes estão passando e o que a equipe passa também. Eu tenho alguns colegas aí que trabalham, são profissionais de saúde, estão lidando com isso todos os dias e não é fácil para eles também, Sibeli? É pesado. Desde o começo, com tudo isso que eles passam, que eles estão vendo essa luta diária para não pegar o vírus, para não serem infectados ali, tendo contato com essas pessoas todos os dias. Então, como ela disse ali, é bom tanto para os pacientes como também para os profissionais da saúde. Que bom, poder registrar bons momentos, apesar do coronavírus e apesar do tratamento necessário. E parabéns, pela iniciativa. Olha, terminou agora há pouco a manifestação dos agentes prisionais no centro de Florianópolis. O Laércio Botega vai trazer para a gente as informações direto do local onde aconteceu e os detalhes, Laércio? Qual que é a reivindicação? Conta para nós. Bom dia. Bom dia, Sibeli, bom dia a todos. Pois é, a gente está aqui em frente à Lesc, onde acabou de acontecer essa manifestação, mas, é claro, os agentes penitenciários permanecem aqui em frente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, porque eles estão realmente fazendo essa manifestação, que tem como finalidade chamar a atenção para que os aprovados em concurso sejam chamados e que não sejam mais contratados em empresas terceirizadas. Eu estou aqui com o Ferdinando, que é um dos agentes que está encabeçando essa manifestação e vai explicar melhor para a gente essa situação. Aqui, para vocês terem uma ideia, tem agente penitenciário do norte, do sul e da Grande Florianópolis. Algumas pessoas não puderam vir do oeste porque o chamamento aconteceu ontem à noite, é isso? Bom dia, Ferdinando. Bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui porque o concurso ele se deu início no final de 2019, ele foi homologado em outubro de 2020 e carece urgentemente da nomeação desses agentes, e a gente tem tido uma certa insegurança em relação à terceirização e não à nomeação desse pessoal aprovado no concurso público. Por que carece dessa nomeação? Nós temos uma baixa de efetivo hoje, o déficit do quadro efetivo é de cerca de 2.200 agentes penitenciários. A nomeação imediata dos 600 já não vai ser suficiente.
E no ano de 2018 foi declarado estado de emergência no sistema prisional, justamente com o intuito de nomear mais servidores. Então a gente precisa dessa nomeação o mais breve possível, visando que o sistema prisional não entre em colapso. Que vocês precisam hoje, além, é claro, também da aprovação da Polícia Penal. Exatamente. A aprovação da Polícia Penal é algo muito importante, porque ela vai afastar qualquer tipo de terceirização do sistema. O sistema ele tem que ser, sim, gerido, ele não pode ser delegado, ele tem que ser gerido pelo Estado, e o policial penal vai ter toda a segurança jurídica para exercer a função de coordenador e aplicador da execução penal. O que vocês pretendem fazer a partir de agora? Terminou a manifestação, vão encaminhar algum documento, vou tentar falar com algum deputado, ou até mesmo entrar em contato com o governo do Estado? Eu recebi agora, durante essa manifestação, já contato do Executivo, da Casa Civil e da SAP, e também do Legislativo aí através da presidência da Casa. Então eu acredito que aí nos próximos dias a gente vai sentar e vai conversar e vai chegar num consenso no que for melhor para o sistema prisional. Ok, muito obrigado pela participação aqui. Quem falou com a gente foi o Ferdinando Gregório Quirino da Silva, que é agente penitenciário e está aqui também encabeçando essa manifestação que aconteceu, e os agentes continuam aqui em frente à Assembleia Legislativa. Lembrando que essa manifestação começou por volta das 10 horas da manhã, durou pouco mais aí de 1 hora, terminou, o pessoal está conversando aqui e, como o Ferdinando falou, já tem uma luz aí no fim do túnel que a gente vai aguardar os desdobramentos nos próximos capítulos. Marister, Cibele. Obrigada, Laércio, pelas informações. E agora a gente atualiza o assalto registrado em Criciúma, que é considerado o maior roubo já registrado em Santa Catarina. A Polícia Civil confirmou em coletiva nesta quarta-feira que no total são 14 presos suspeitos de participar do assalto e que cerca de 80 milhões de reais foram levados pela quadrilha. Esse valor vinha sendo divulgado, mas não de maneira oficial. Agora a polícia divulgou, sim, os 80 milhões. O valor exato, segundo a polícia, vai ser divulgado pelo banco em breve, mas é cerca de 80 milhões de reais. O delegado Anselmo Cruz, responsável pela Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEIC, afirma que as informações sobre as identidades e locais de onde foram feitas as prisões não foram divulgadas para não atrapalhar o andamento das investigações, mas revelou o cumprimento de mandado de busca e apreensão no estado do Ceará e a informação de que criminosos poderiam estar ocupando um apartamento na área central de Criciúma há meses, de onde faziam todo o monitoramento da região, próximo à agência bancária, alvo da ação da quadrilha. Na coletiva, o delegado comentou sobre o prazo para terminar as investigações. Olha só. O prazo estimado de preparação deste roubo é de vários meses. Ela não pode ter uma resposta pelas forças de segurança de maneira abaixo disso. Então, é um trabalho efetivamente minucioso que precisa reconstruir passos de dezenas de indivíduos por um longo espaço de tempo. Ele ainda fala sobre o possível envolvimento de facções criminosas no assalto. O que se entende é que não se trata de um crime da facção, não se trata de um crime comandado, organizado ou planejado por essa facção criminosa ou por qualquer outra. Não há nenhum elemento apontando assim, se trata efetivamente de uma ação coordenada, comandada, planejada e executada pela facção. Lembrando que o assalto aconteceu na noite do dia 30 de novembro, madrugada do dia 1º de dezembro, no centro de Criciúma. Nós mostramos aqui para você. Os criminosos fortemente armados atacaram a base da polícia assim que chegaram, fizeram reféns, assaltaram o cofre de uma agência bancária e dispararam por diversas vezes de maneira ininterrupta. Toda essa ação durou cerca de 2 horas em Criciúma. Os assaltantes usaram como recursos incêndios, bloquearam as ruas, espalharam dinheiro também pela cidade e usaram também pessoas como escudo humano. Um policial militar foi atingido e ele continua internado. A gente vem acompanhando o estado de saúde dele. Ainda, precisa de muitos cuidados, mas já está numa fase muito melhor do que nos primeiros momentos após o assalto. Ele foi atingido no abdômen. A polícia segue trabalhando, os detalhes, mais detalhes não podem ser passados justamente por faltar ainda prisões, peças nesse quebra-cabeça, mas a gente segue acompanhando e vai trazer para você sempre aqui a atualização.
Sibeli, vamos chamar o povo para participar pelo WhatsApp? Vamos sim, porque já tem entrevista aqui com um especialista, o Paulo Felipe, que é assessor de investimentos. Ele vai esclarecer, Maria, sobre esse aumento no aluguel, que nesse ano chega a 25%, é muita coisa. Por exemplo, se você tem um aluguel de R$1.000, vai passar a pagar 1.250. É muita coisa, então, é um valor Sibeli. muito alto. E a gente vai falar sobre essa taxa e em que situações dá para negociar, para não ficar refém das taxas que vão sendo atualizadas automaticamente. Então, Eu já tenho uma dúvida, Pois Sibeli. é, e aí se você também tem dúvida, manda para cá no nosso WhatsApp, tá aqui na nossa tela, ó, o número, você manda e já a gente coloca a sua pergunta na tela para o Paulo Felipe responder. Então tá bom. Sibeli, se você já quiser guardar minha pergunta para fazer para ele, Vou guardar. vai valer para todo aluguel? Pois é. Todo vamos perguntar pro proprietário Paulo vai Felipe. colocar isso para o inquilino, né? Como é que vai ser, gente? Senão é bom a gente começar a se preparar, né? É, Maria, e vale a pena ficar de olho nas taxas, porque no contrato você sempre olha o valor do aluguel, o valor do condomínio, só que ali tem o reajuste. Então tem que prestar atenção nesse reajuste. Agora 25% Muita é coisa, hein? coisa. Já o Paulo Felipe vai esclarecer todas as dúvidas. Agora a gente vai para Joinville, porque o Tribunal de Contas da União deu sinal verde para a realização da 6ª rodada de concessões de aeroportos, entre eles está Joinville. E é para lá que a gente vai agora conversar com o David Sacramento. David, quando é que deve ser a abertura desse edital? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que acompanham a gente aí no SBT Meio-Dia. Esse leilão está dividido em 3 blocos e são 22 ativos que serão leiloados. Esses blocos são do centro, do sul, do centro-oeste, do sul e também do norte. Além do aeroporto daqui de Joinville, outros 2 aeroportos serão também leiloados aqui em Santa Catarina, que é o de Navegantes e o de Pelotas. O bloco sul ainda compreende aí os aeroportos de Curitiba, de Foz do Iguaçu, Londrina e também de Bacaxere. Segundo o Ministério da Infraestrutura, os investimentos estão estimados aí para os aeroportos do bloco são de mais de 2 bilhões de reais. Um estudo encomendado aí pelo Ministério da Infraestrutura apontou a necessidade de investimento no aeroporto de Joinville na ordem de pouco mais de 126 milhões de reais a serem feitos entre 2021 e 2035. Essa concessão será de 30 anos, ou seja, até 2052. Atualmente, o aeroporto daqui de Joinville está sendo administrado pela Infraero. E a expectativa, Sibeli e Maria, é que esse edital seja lançado já nas próximas semanas para aí o leilão daqui do aeroporto de Joinville e esses 2 também aí de Navegantes e o de Pelotas aqui de Santa Catarina. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, David, pelas informações. Sibeli e Maria. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho, então, a gente fala mais sobre esses assuntos, direto de Joinville, norte do estado. A gente vai rodando Santa Catarina com os nossos repórteres, né? E olha, se você paga o aluguel, prepara o bolso. Tem reajuste chegando por aí. Sibeli Fávaro vai trazer as informações. É, Maria, um reajuste alto, viu? 25% é a média que deve chegar esse ano. E aí você já sabe quanto você paga, faz a conta, né? 25% a mais é muita coisa. A gente vai conversar agora com o Paulo Felipe, que é assessor de investimentos, para entender esse reajuste, por que tão alto e também para saber umas dicas do Paulo Felipe sobre como negociar e quando dá para negociar essas taxas. Bom dia para você, Paulo. Obrigada por participar aqui conosco. Que reajuste alto, hein? Bom dia, Maria. Bom dia, Sibeli. Tudo bem com vocês? Então, né, só primeiro para explicar para a pessoa de casa e não achar, né, que foi uma maldade dos proprietários de imóvel, o que aconteceu, né? A gente tem alguns índices de preço no Brasil, né? O principal é o IPCA, que é a nossa inflação oficial, e o reajuste do aluguel, que é bem famoso também, é o IGPM. Esse ano, especificamente, por conta da questão até do próprio coronavírus, o IGPM subiu muito mais do que IPCA. Enquanto a maior parte dos salários das pessoas é reajustado pelo IPCA, o IGPM acabou subindo muito forte. E como ele está dentro de quase todos os contratos de aluguel, por isso que aconteceu aí essa subida forte e vai ter essa questão do reajuste. Porém, como a gente está em um ano de pandemia, né, as pessoas têm bom senso, então dá para negociar e dá para tentar melhorar isso com certeza. É, a gente vai ter que contar muito com bom senso, acreditar, né, Paulo Felipe? Mas olha só, esse reajuste, tudo bem, né, tem as justificativas, é claro, com a pandemia, mas ele não acompanha de maneira nenhuma os reajustes dos salários, por exemplo, né? Então fica muito difícil, o ano já é de pandemia, é muito difícil as pessoas conseguirem, né, honrar os compromissos, apesar de ter, né, esse auxílio para quem mais precisa, para ter um reforço, para quem mais perdeu renda.
Mas é complicado falar em reajuste agora, em 25%. Se está no contrato, não tem como escapar. Tem alguma maneira de negociar? E quando, né, negociar? Realmente, se está no contrato, o contrato ele é a lei, né? Só que realmente, como você falou, né? O IPCA, ele está subindo em média nos últimos 12 meses 4%, que é mais ou menos o que vai ser reajustado no salário das pessoas, enquanto o IGPM 25%. Então, o que você pode fazer com o seu proprietário é falar, olha, eu tenho intenção de continuar aqui no meu apartamento ou na minha casa, mas por que a gente não pode, nesse ano especificamente, que foi um ano de pandemia, trocar o índice de reajuste? Então, vamos trocar o IGPM pelo IPCA, assim eu continuo, até porque para o proprietário do imóvel é interessante também ele não perder o inquilino, assim como para o morador é também interessante ele continuar morando e não ter um reajuste que vai pesar muito no bolso e no futuro pode acabar gerando inadimplência e também não é bom para nenhum dos dois, né? Com certeza. Tem pergunta dos nossos telespectadores, a gente está pedindo aqui no SBT Meio Dia para você participar, mandando a sua dúvida. É aumento de aluguel o assunto de agora. A Ângela mandou, bom dia, dá para buscar um reajuste que não seja tão alto? O Paulo Felipe estava falando sobre isso agora, né, Paulo? Que se tiver no contrato, aí tem que respeitar o contrato, mas vale aquela conversa direto com o proprietário para tentar negociar, né, apesar do contrato. Tem como fazer uma nova combinação? Claro, dá para fazer. Inclusive, você pode até gerar um novo contrato, né? Você pode fazer na boca a boca. O ideal é que você tenha isso por escrito e confirme isso entre inquilino e proprietário do imóvel também. Mas eu acredito que as pessoas aí elas vão ter um pouco de bom senso e entender que a gente passou por um ano extremamente difícil. E você pode falar, olha, eu tenho intenção de pagar e eu sei que tem que ter reajuste. Mas vamos trocar esse ano do IGPM para o IPCA, que vai ser muito mais saudável, até porque o meu salário aumentou o IPCA, então vamos reajustar também pelo IPCA o aluguel, que ele acaba ficando muito mais dentro do bolso das famílias aí. Então o pedido tem que ser pelo IPCA, que é o índice que reajusta o salário, acompanharia pelo menos, né, de uma maneira mais... faria mais sentido, né? Já que aumentou pelo IPCA, pagar Exatamente. pelo IPCA. A sua renda e o seu aluguel vão aumentar praticamente o mesmo reajuste, né? Então, assim, como o IPCA é o índice oficial, seria interessante aí fazer essa troca, até porque mostra que você tem interesse de continuar no imóvel e também que você entende a questão do reajuste e o proprietário ele vai entender que é um número extremamente atípico e eu acho que vai fazer sentido para ele também manter o morador ali no imóvel. Paulo, e em caso de novos contratos, ao que as pessoas precisam ficar atentas na hora de assinar? Porque a gente sabe que pesa muito o valor do aluguel e também o condomínio, e também o tempo, né? Muitas vezes, o período, né, de locação. Mas quais são as taxas que devem estar ali, que as pessoas têm que prestar atenção sobre o percentual dessas taxas para não assinar algo que depois vai ficar mais complicado por conta desses reajustes automáticos? Exatamente. O que você tem que prestar muito atenção é, todo o contrato de aluguel ele vai ter um índice de reajuste, então você tem que analisar qual que é esse índice e tentar negociar esse índice antes, né? O IGPM ele acaba sendo muito padrão e ele inclusive já é conhecido como o índice do aluguel, mas dá para negociar com o proprietário antes e você falar daquilo que a gente comentou já. Olha, IPCA é o que reajusta a minha renda, então vamos fazer o contrato pelo IPCA para não gerar nenhum tipo de problema futuro. Outras coisas que você também tem que ver eventuais multas que você vai precisar pagar caso você precise descumprir esse contrato ou tenha que sair antecipadamente do imóvel, né? Aí, além de você não conseguir pagar um reajuste, você vai ter que sair do imóvel e pagar a multa que geralmente tem dentro desse contrato, né? E ver se tem alguma outra eventual taxa, mas a mais padrão dentro de contrato de aluguel é ou você ter multa por saída antecipada ou outras questões, ou qual vai ser o índice de reajuste também, que o IPCA ele acaba sendo um pouco mais justo aí. Tem que tentar conversar, então, com o proprietário, com as imobiliárias, prestar atenção, pedir pelo IPCA, como diz o Paulo, vale a pena negociar antes, né, de assinar, porque depois fica mais difícil modificar, principalmente se o contrato é direto com a imobiliária, né, Paulo? Tem pergunta dos nossos telespectadores? Deixa eu ver, a Dani vai colocar na tela. A Vanessa, meu lote é pela taxa IGPM, a mesma de aluguéis. Em 2 anos, a parcela passou de R$ 1.090 para R$ 1.300. Todo mês tem reajuste. A Vanessa contando o relato dela. Tem mais pergunta?
Deixa eu ver, a gente vai colocar. Tem muita pergunta chegando, Paulo. As pessoas querem saber, né, como fazer para negociar essas taxas, esses reajustes dos aluguéis. A Rosângela de São Bento disse: olá, na hora de negociar, o que a pessoa pode falar? Aí já é uma dica que a Rosângela quer do Paulo para exatamente o que ela pode dizer que vai convencer, Paulo, tanto a imobiliária quanto o proprietário. Nesse caso, né, você pode falar aquilo que a gente comentou, né? Tentar trocar esse índice, até porque falar, né, a minha renda é por 1, então por que o aluguel não pode ser pelo mesmo? Ou tentar você colocar um teto, né? Olha, então se o IGPM passar de um valor X, a gente limita o reajuste nesse valor, ou a gente troca a taxa também, até porque não é comum isso de o IGPM diferir tanto do IPCA, então realmente o que está acontecendo agora é algo extremamente atípico, mas o importante é que você consiga colocar isso dentro do contrato, até porque os contratos eles não querem saber se as coisas são atípicas ou não, né? Eles querem simplesmente respeitar o que está lá dentro. Então, o ideal tenta colocar um teto nessa taxa de eventual reajuste, tenta trocar o índice também, ou colocar, olha, se o IGPM for maior que tanto, vamos usar o IPCA para esse reajuste também. Então, tudo isso dá para ser negociado antes do contrato. Se o contrato já está vigente, vale a pena dar uma choradinha lá, falar que realmente a taxa esse ano foi surpreendente e não cabe no bolso, e que você tem aí a intenção de continuar no imóvel. Com certeza, daí é bom para os dois lados. Tem mais perguntas chegando aqui para o Paulo Felipe sobre esse aumento no aluguel. É o Alfredo. Boa tarde, meninas. Antes de assinar um contrato de aluguel, o que levar em consideração pensando no reajuste lá na frente? O Paulo já vinha aqui enumerando, né, alguns detalhes, alguns pré-requisitos que as pessoas têm que prestar atenção no contrato. Tem algum outro cuidado que é necessário olhar, Paulo? Por exemplo, o condomínio também tem alteração? Geralmente, alguns contratos, ou você já está incluído a questão do pagamento do condomínio, né? O condomínio acaba tendo, geralmente, reajuste diferente, não acaba sendo igual o IGPM, né? Então, assim, é interessante você ver como que funciona até o reajuste de condomínio, caso seja você o responsável a pagar o condomínio. Alguns contratos já incluem o pagamento do condomínio, né? Quando você faz o contrato. Eventuais multas que você possa ter. A questão do prazo é algo importante também, porque geralmente as pessoas pretendem ficar por um prazo, acaba descumprindo esse prazo, então tenta ver se consegue uma flexibilidade no prazo mínimo do contrato e também eventuais multas, você tirar ou diminuir isso, caso aconteça aí alguma questão atípica que você precise ou sair do imóvel ou atrasar um pouco o pagamento também, porque às vezes as multas acabam sendo muito pesadas. Boas dicas do Paulo Felipe para você que, né, tá sabendo já que o reajuste vai ser alto esse ano, vale a pena negociar, e também para quem está querendo alugar uma casa, um apartamento, né, Paulo? Já pegou a principal dica, que é tentar negociar pelo índice que reajusta o seu salário, para ter ali uma compatibilidade na hora de acertar, e negociar muito essas multas por atraso, que muitas vezes aparecem como desconto se pagar até o dia do vencimento. Negociar o máximo que puder para evitar depois os sustos, as surpresas, né, Paulo? Exatamente, essa é a ideia, é negociar, né? E colocar essas coisas todas no contrato de forma simples e clara, para que não exista nenhum tipo de problema. Até porque quando a gente está assinando o contrato, geralmente é tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Mas na hora que você se encerra, é que as coisas que estão lá dentro costumam ser discutidas, né? Então é bom deixar tudo bem claro, saber o prazo que você pretende ficar nesse imóvel, ver eventuais multas que possam ter ali dentro também, para que não tenha surpresas lá na frente quando você ou decidir trocar de imóvel ou precisar sair do imóvel também. Obrigada, Paulo, pela sua participação, sempre esclarecendo aqui, né, as questões financeiras, hoje falando sobre o aluguel e sobre essa taxa, esse reajuste que nesse ano vai ficar em torno de 25%. Obrigada. Sempre um prazer, muito obrigado, hein? É isso, olha, além das dicas do Paulo, né, Maria Esther, fica muito claro que não dá para ter pressa na hora de alugar um imóvel, de fechar um contrato. Tem que olhar cada detalhe do contrato, revisar, se tiver dúvida, né, buscar a resposta, tentar negociar, porque depois a pessoa só fica sabendo quando tem esse reajuste. E daí vai lá olhar no contrato e fala, meu Deus, era o IGPM. 25% vou ter que pagar, sendo que se negociasse poderia ser o índice menor. Negociar antes, então, né, Sibeli?
Olha, essa história que a gente vai ver agora está se tornando cada vez mais comum no Brasil e em Florianópolis não é diferente. Muitos refugiados têm vindo aqui para a cidade na busca pela sobrevivência. Segundo dados da Secretaria de Assistência Social, a capital tem hoje mais de 2.000 imigrantes cadastrados. E a gente foi conhecer a história de um desses imigrantes que está aqui. Olha só. Esperança e persistência. São estes os sentimentos que têm alimentado este senhor aí. Nós encontramos ele pelas ruas de Florianópolis, segurando este cartaz. O pedido chamou a atenção. O Luiz é um venezuelano que está no Brasil há mais ou menos 3 anos. Como muitos outros imigrantes, ele veio em busca de uma nova vida. Já que no país vizinho, a situação não está nada boa. Não tem energia, não tem água, não tem médicos, não tem salário. É desumano, não tem como viver lá. Aqui nas ruas de Florianópolis estou melhor do que na Venezuela. Nas ruas daqui estou melhor do que qualquer venezuelano na Venezuela. Eu durmo na rodoviária. Sento sem incomodar. Peço licença ao vigilante, tento não incomodar. Não fico entrando e saindo. Desde que chegou em Florianópolis há mais ou menos 15 dias, ele está buscando um trabalho. O seu Luiz é apenas um exemplo, dos imigrantes que buscam aqui em Santa Catarina um novo recomeço e a gente sabe que nem sempre é fácil. Daqui a pouco, então, a gente vai conhecer a história completa dele e tem ainda o trabalho de uma associação que presta apoio e trata dessa questão dos refugiados aqui na capital. Daqui a pouquinho. E olha, mesmo com todos os desafios desse ano, a indústria catarinense cresceu acima da média nacional e teve um saldo positivo de mais de 33 mil vagas de trabalho. E para o ano que vem, a expectativa é bater novos recordes. De março a maio, todas as empresas foram impactadas pelo novo coronavírus. Mas de junho a outubro, a surpresa. Uma retomada mais rápido do que se imaginava, que significou não apenas a recuperação das vagas de trabalho que haviam sido fechadas nos meses anteriores, mas a abertura de novas. O saldo é de 33,6 mil vagas a mais, com crescimento superior à média nacional, segundo a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. O grande pico negativo foi exatamente em abril, mas o nosso decréscimo foi menor do que a média brasileira. E a partir de abril, tanto a economia brasileira, mas principalmente a catarinense, tiveram um incremento bastante significativo. O relatório da Fiesc foi apresentado nesta quarta-feira em uma coletiva virtual. Entre os dados destacados está o nível de confiança dos empresários e a maior intenção de investir desde que a pesquisa começou a ser feita, com 74 pontos em setembro, contra 59,3 da média nacional. Santa Catarina é um estado industrial, que a indústria é o setor que emprega com bons salários e que Santa Catarina tem um desempenho muito significativo por conta da diversidade, do tipo de indústria, do empreendedorismo que é próprio do catarinense. A Fiesc também ressaltou os setores que mais cresceram, motivados inclusive pela quarentena, como fármacos e equipamentos de saúde, com crescimento de 33,6%, alimentos e bebidas, com 23,4%, e equipamentos elétricos, com 17,8%. Esses setores ajudaram a absorver trabalhadores de outros que tiveram queda e precisaram demitir, como de vestuário e calçados. Houve certamente com a pandemia uma modificação no comportamento das pessoas, modificaram seus consumos. Isso afetou um pouco até a própria produção industrial, que teve que rapidamente se adaptar, que teve e ainda tem uma certa dificuldade com alguns insumos, Para o próximo ano, a Fiesc prevê alguns desafios, como a expectativa de manutenção da baixa taxa de juros, o reequilíbrio no fornecimento de insumos que aumentaram por causa da pandemia e também a demora para a chegada da vacina. Mesmo com tudo isso, a perspectiva é muito otimista.
tanto de crescimento quanto de novas contratações. Mas temos a expectativa e a esperança, diria que a convicção de que Santa Catarina deve, né, ter um crescimento acima de 3,5%, essa é a nossa expectativa. Olha, não foi só a Fiesc que apresentou números positivos da indústria catarinense. O IBGE divulgou uma pesquisa que mostra que o estado apresentou um crescimento de 7,6% na produção industrial de outubro, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foi a maior alta entre os 15 locais pesquisados. Saldos positivos aqui no nosso estado, né, sim, que bom, né, Maristela? Apesar da pandemia, ainda ter um resultado positivo desses é muito, muito importante, muito bacana para o estado. A votação da Comissão Especial de Julgamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés foi suspensa pelo presidente do Tribunal de Justiça e da Comissão Julgadora, o desembargador Ricardo Ressler. A votação, que deveria acontecer no próximo dia 14, foi suspensa depois de um pedido do deputado e membro da comissão especial, Valdir Cobalcini. Ele alega que a comissão não recebeu a cópia integral do inquérito instaurado pela Polícia Federal sobre o caso dos respiradores, que tramita no Superior Tribunal de Justiça. O processo de impeachment contra o governador analisa a compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais pelo governo do estado. Agora a gente vai para Joinville, porque a Prefeitura vai começar a instalação hoje de 1.000 estações disseminadoras de larvicidas na cidade. O David está acompanhando isso, a gente vem trazendo sempre atualização para você. Hoje, então, tem nova ação, né, David? Bom dia para você. Bom dia, é isso mesmo. Nessa quinta-feira já estão sendo instaladas aí 1.000 estações disseminadoras de larvicidas, que é para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, aqui em Joinville, né? Que tem aí, de fato, causado maiores casos. Aqui são 80% dos casos que se concentram aqui em Joinville, a cidade aí que mais se concentra casos em Santa Catarina. Lembrando que ontem nós tivemos aqui na cidade esta capacitação de 58 agentes da vigilância ambiental daqui no município e também 20 agentes de outros municípios que também estavam se capacitando aqui com os técnicos da Fiocruz. O objetivo é hoje já estar instalando em alguns dos bairros aqui de Joinville, também nos comércios e nas residências. Os bairros são os seguintes, né? O Guanabara, o Jardim Iriri, o Petrópolis, Saguaçu, Boa Vista, Jarivatuba, Paranaguamirim e Santo Antônio. Lembrando que todos os agentes estarão identificados com o crachá. Então, os agentes eles vão fazer a visita na casa das pessoas, mas vai estar devidamente identificado. É bom a gente falar isso porque, infelizmente, algumas pessoas acabam se aproveitando desse momento, né, mal intencionadas, para poder realmente aplicar alguns golpes nas pessoas. Mas os agentes da Vigilância Ambiental daqui de Joinville vão estar identificados com o seu crachá. Outra coisa também é que essa técnica ela não vai substituir as técnicas que já são colocadas em prática. Ela vai estar se aliando às técnicas que nós já temos aqui no município para aí diminuir esse problema da dengue em Joinville. Atualmente, Joinville tem somente esse ano confirmados 8.727 casos da doença. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. Agora a gente traz notícias da capital, porque a Secretaria Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano anunciou novos horários de ônibus para o final de ano. Novos horários para o final de ano. O Laércio Botega vai trazer para a gente os detalhes, né, Laércio? Já foi divulgado, então traz para nós os detalhes desse reforço, né, para essas datas. Bom dia. Bom dia, Cibele, mais uma vez para todo mundo. Pois é, vai ter uma ampliação dos horários de ônibus aqui na capital nos dias 12 e no dia 19. Porque nesses 2 dias são sábados, ou seja, neste sábado e no sábado próximo. E aí a população vai ter mais opção de horário para poder fazer suas compras de Natal. Porque nessa época do ano, o fluxo de pessoas de um lado para o outro, principalmente no centro da cidade, assim como em outras cidades de Santa Catarina, aumenta e muito. Por isso, vai ter essa ampliação para evitar a aglomeração de pessoas nos terminais e também nos pontos de ônibus. A Prefeitura orienta para que as pessoas se organizem, para que façam as compras em horários de menos fluxo de pessoas. Todo mundo sabe, obviamente, né, o melhor horário para as pessoas não
não circularem onde tem muita gente aí na cidade. Então, o jeito é se organizar, pegar o horário de menos pico, não pela manhã cedo, não pelo meio-dia, final da tarde. Separa bem o horário ali, mas aqui em Florianópolis vai ter essa ampliação sim. Quem quiser ver esses horários, como vai ficar, entra no site do consórciofênix.com.br, Sibeli. Obrigada, Laércio, pelas informações. Só digitar ali Consórcio Fênix no Google mesmo, você tem acesso a esses novos horários para o fim de ano. Olha, Sibeli, Santa Catarina está se preparando aí para receber a maior roda gigante estaiada da América Latina. A atração fica em Balneário Camboriú. Olha aí. De um lado, as grandes edificações que já se tornaram marca registrada. Do outro, as belezas naturais com 10 praias para todos os gostos. E para conquistar turistas e moradores, Balneário Camboriú também investe em atrações turísticas. Em 2020, o setor foi bastante afetado pela pandemia. E a retomada, que era esperada para o fim do ano, não vai ser do jeito que todos imaginavam. Afinal, o número de casos do coronavírus ainda preocupa. E mesmo com esse cenário de incertezas, mais uma opção turística surge em Balneário Camboriú. Depois de 1 ano e 3 meses de obras, a Super Roda Gigante está pronta e tem data para ser inaugurada. É nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, com direito a show nacional, que será online e sem a presença do público. E na sexta-feira, aí sim, quem quiser conhecer a estrutura, é só aparecer por aqui. A Big Wheel fica a 82 metros acima do nível do mar. As 36 cabines climatizadas proporcionam uma vista panorâmica da cidade de 360 graus e da orla do Pontal Norte. O cenário combina Mata Atlântica, oceano, praia e cidade. Toda a estrutura da roda gigante é importada. O investimento é de aproximadamente 40 milhões de reais. A gente conseguiu todos os selos, Viagem SC, Visita Segura, né? Enfim, todas essas certificações da questão do Covid. E a gente está aqui para agregar o trade, né? Eu acho que Balneário Camboriú, a sua essência hoje é turística, né? É uma cidade que tem muita coisa para fazer. É a questão da praia, a questão noturna, a questão de várias outras atrações que vieram, que estão e que vão vir, né? E somos uma nova atração que acho que vai agregar o trade e vai dar uma boa decoração para a cidade aí, né? Mais um ponto turístico aí, né, Sibeli, aqui para Santa Catarina. Bem curioso, né, Maria Esther? Vai atrair muitos turistas, com certeza. Agora a gente fala de uma operação da Polícia Federal que está em andamento, cumprindo 9 mandados nessa operação de combate a fraudes ao auxílio emergencial. Essas imagens que você está vendo são das ações feitas agora há pouco em Joinville. Estão sendo cumpridos mandados nos estados da Paraíba, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e também aqui em Santa Catarina. As medidas são parte da chamada Estratégia Integrada de Atuação contra as fraudes ao auxílio emergencial, que é para identificar a ocorrência de fraudes massivas e desarticular a atuação de organizações criminosas. A investigação detectou e bloqueou ou cancelou o cadastramento de 3,8 milhões de pedidos irregulares. Mas ainda assim, a estimativa é que indevidamente saiu dos cofres públicos pelo menos 2,3 bilhões de reais. 2,3 bilhões que saíram dos cofres públicos por pessoas que não tinham direito, mas especialmente quadrilhas, segundo a polícia, que estavam tentando tirar o dinheiro em massa. Investigação em andamento. E olha só um dado curioso que a Prefeitura de Florianópolis apresentou durante a pandemia. Mesmo vivendo em situação precária, o contágio entre os moradores em situação de rua é muito baixo nesse grupo de pessoas. Mas qual será a explicação? São muitas teorias para explicar o baixíssimo contágio do novo coronavírus entre os moradores em situação de rua. Agora tem uma que chama atenção e o aliado pode estar bem distante de nós. O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Mas há algumas hipóteses, né, como a vitamina D, anticorpos, imunidade, estão relacionados como uma prevenção dos casos de doenças como o Covid-19. O sol, a vitamina D, ela é um fator extremamente importante para a imunidade. Vamos mostrar a reportagem completa em instantes para vocês aqui no SBT Meio Dia. Vamos dar uma olhadinha no scc10.com.br, o nosso portal da notícia em Santa Catarina.
Vamos ver aqui os destaques de hoje. Votação de segundo pedido de impeachment de Carlos Moisés foi suspensa. Notícia que a Cibele já trouxe aqui pra gente hoje. Aqui na lateral, brasileiros iniciam bem a disputa do Circuito Mundial de Surf e Esporte também. Tem no scc10.com.br. Tem todos os destaques aqui de hoje, você entra lá, fica bem informado. Aqui na lateral direita tem os colunistas, né? E aí a minha coluna de hoje que é sobre bronzeado saudável. Uma pergunta que a mulherada aí sempre faz. Será que existe? Aqui na minha coluna tem a resposta para vocês. Eu entrevistei uma dermatologista e, gente, vou contar para vocês. Mulherada, se for no sol, não existe. Não tem jeito de se bronzear de uma maneira que não agrida a sua pele. Mas hoje existem algumas novidades no mercado que podem ajudar a mulherada a ficar aí com aquela cor do verão, né? Aquela cor bonita aí para essa época do ano. E tá tudo explicadinho para vocês aqui na minha coluna de hoje. Entra lá, navega à vontade. E, claro, tem muitas outras notícias ali também no scc10.com.br. Vamos dar uma olhadinha no que está chegando pelo nosso WhatsApp. A Vanessa, de Erval do Oeste. Oi, eu vendo massas caseiras. O meu negócio se chama Delícias da Roça. Sou eu e o meu filho que fazemos e entregamos. Para vocês entenderem, desde ontem nós estamos dando espaço para as pessoas mostrarem aqui no SBT Meio Dia um negócio que elas criaram na pandemia. Quem migrou para as redes sociais, o que é que você vende, mostra o seu arroba, mostra o seu Instagram aqui para a gente quer ajudar vocês a divulgar esse trabalho que vocês estão fazendo na pandemia. E a Vanessa de Erval do Oeste está mostrando. Que delícia, gente, olha só. Aquele ali era o pirogue, será? Eu adoro pirogue, gente. Alcione, vamos ver, bom dia, eu sou crocheteira e amo o que faço. Quero ver, Alcione. Ai, que coisinha mais linda, gente, os bichinhos ali, ó, bichinho de pelúcia de crochê. Arrasou, Alcione, um mais lindo que o outro. Pessoal que quiser mandar também, né, um pouquinho do seu contato ou uma fotinho do seu Instagram, também pode mostrar, a gente divulga aqui, não tem problema. A Sabrina, bom dia. Durante a pandemia eu lancei a marca Baboni. São babadores para compor e proteger os looks dos bebês. Quero ver, Sabrina. Tem foto? Vamos ver. Ah, ela mandou aqui, ó, Baboni Babadores, para quem quiser conhecer mais do Instagram dela. E tem aqui embaixo, ó, a gente consegue ver algumas fotinhos dos babadores. Legal, hein? O pessoal tá criativo, né, na pandemia agora. A Celidalva, de Indaial. Vamos ver. Nessa quarentena, eu comecei a fazer aulas online de confeitaria. Faço bolos de aniversário. Beijos. Quero ver. Olha só que delícia, gente. Celidalva. Sacanagem você mandar isso pra gente agora, né? Pertinho da hora do almoço, a gente não almoçou aqui ainda. Legal, parabéns, viu, pro pessoal aí que tá dando a volta por cima, tá se reinventando nesse período que a gente sabe que não tá fácil, né? E hoje, gente, dia de sol e muito calor aqui no nosso estado. Vamos para a previsão do tempo, então, para você se organizar? Solzão, né? Diferente do que a gente viu aí nos últimos dias, principalmente no começo da semana. À tarde e à noite tem sim a possibilidade de uma ou outra pancada de chuva, mas mais passageira, desde aqui a Grande Florianópolis até o norte do estado. Mas é uma chuva fraca. No geral, sol e calor aqui para Santa Catarina. Ó, no sul chega a 30 graus agora à tarde. Olha lá na região oeste, a máxima é de 34 nessa quinta-feira. Vale do Itajaí chega a 33, Grande Florianópolis e no norte a máxima é de 29 e na Serra também esquenta, mínima de 16 e máxima de 28 graus. E aí amanhã, sexta-feira, mais um dia quente, ensolarado por aqui. À tarde as temperaturas sobem ainda mais, passando dos 30 graus, olha aqui, em boa parte do nosso estado. Então vai começar o fim de semana com tempo seco, né? Criciúma chega a 36 amanhã. Blumenau 35 graus, Chapecó 34, ó, Joinville na região norte também, máxima de 31, Floripa amanhã, máxima de 30 graus e Lages na Serra, mínima de 17 e máxima de 29 graus, tá? Então a previsão do tempo para vocês já se organizarem aí para esse comecinho de fim de semana. Vamos para a Dona Maricotinha agora? Hoje o assunto, presta atenção, é amigo secreto e os presentes mais inusitados dessa época do ano, desses encontros, né? Olha só. A Zanza que não se atrase pro nosso ensaio de hoje. Hoje nós temos ensaio do coral. Eu canto o mais grosso, né, o coisa pra baixo, e a Zanza canta o mais fininho. Aí eu canto, assim nós fizemos a troca, né, tem o baixo, tem o tenor, tem o contralto e tem o soprano, não é que é
Não canta assim, né? Tem que cantar bem fininho, né? Então a Zanza que não se atrase. Vou até passar um toque de amor. Porque tudo gente bem feita assim, não tem? Canta lá na igreja. Tudo bem ajeitado, as gurias, tudo bonita. Aí hoje o maestro mandou a gente ir com a touca. Que é pra gente já se sentir-se igual no dia, né? Pra na hora a gente não se emocionar, não chorar, né? Ou vou chorar, já sei. Eu e a Zanza então. Aquilo é uma tola, chora por tudo. Mas esse ano, agora falando outra coisa, né? Esse ano eu não pedi nada de perfume. O toque de amor meu ainda tá cheinho, eu uso bem pouquinho. Eu uso só nas grandes comemorações. No meu aniversário, no do Tibério. Às vezes eu uso no do rapaz e também uso no Natal. Que eu passo bastante, passo aqui, até aqui debaixo de trás dos coisas diz que é bom passar, não tem? E uso também no ano novo. E só alguma data, não uso perfume assim de qualquer tipo, não tem? Eu uso bem pouquinho. Aí o meu tá cheinho. Aí esse ano eu não pedi nada de amigo secreto de perfume, pedi outra coisa. Tomara a Deus que eu ganhe, porque essas coisas de amigo secreto, gente, o que eu já passei, desde pequena eu tenho uma coisa comigo nesses amigos secretos, que eu não vou muito com os cornos desses amigos secretos, não. Ah, porque já vou até pegar a bolsa. Eu me lembro quando eu era pequenininha, que eu ia pros amigos secretos, eu tava na terceira série, eu acho, terceira ou quarta série. A professora, fizemos amigo secreto direitinho, daqui a pouco a professora me chamou-me pra ganhar o meu presente. Eu tinha levado um estojo bem bonito, com os lápis assim, era o Jacques, o meu amiguinho, não tem? Nós tinha 9 anos. Daqui a pouco quando eu vejo, vem a rapariga com a caixa daquela da Melicinha. Uriel, o sonho da minha vida era botar nos pés aquela Melicinha, que era uma transparente, toda furadinha, tinha vários tipos, né? E eu com aquele sonho, eu digo, minha Nossa Senhora do Bom Jesus de Iguape da Melicinha. Vai dizer que eu vou ganhar uma Melicinha dessa de presente no dia agora da revelação do amigo secreto. Quando eu abri a caixa, rapaz, gente, tinha 3 abacates, 1 de vez e 2 bem madurinhos. 3 abacates dentro da caixa da Melicinha. Aquilo ali foi a mesma coisa que me dá um soco na boca do estamina, tem? Eu fiquei tão ruim. E eu jurei que eu não ia participar mais. Depois a gente cresce, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Agora eu entrei de novo. Não, e o pior, não conto nada pra vocês. Uma vez, nós fizemos um grupo de casais. Nós tudo, grupo de casais. Tava eu, a Zanza, o Nirdo, o Tibério, tava a Zete, mas o Mas, o marido dela, tava a Ninita, mas o Jona, tava ali o Chico, mas a Lídia. Tava uma raça, não tem? Tava ali o Sovilso, também tava, com mais a Dona Fátima. Aí eu sei que eram uns casais. E nós tudo na hora de revelar o amigo secreto, eu sou Tibério, quem que é o teu, que a gente quer saber, né? E o Tibério, deixa comigo, mulher, deixa comigo. Ô Tibério, quem que é o teu, que eu quero te ajudar a comprar presente, que ele não compra nada que presta, não tem, né? Não puxa pela cabeça. E deixa que eu compro. Resultado, meu filho. Vamos e nós pra noite dar janta pra comer lá e revelar o amigo secreto. Minha filha do céu. O Sonito pegou, chegamos lá tudo direitinho, o Sonito recebeu nós na casa dele. Mas tu deixa com o Chico da Lídia. Tinha parado de beber cachaça há quase 1 ano. Ia fechar 1 ano ali naquele dia, não tem? Era até dia da comemoração dele. Ele teve se tratando, largou a bebida, coisa mais linda, o ano todo não bebeu mais. Ou a mulher dele, a Lídia, dizia, meu Deus, Maricotinha, aqui em casa é outra coisa, é uma paz, eu sou querida, coisa linda, né? Quem pudesse viver, né? Aí tá, nós tudo sentados de mesa na hora de revelar o amigo secreto, que veio a vez de um Tibério pra dizer o nome do rapaz dele, dar o presente dele, ele com um negócio desse tamanho, não sei nem o que era. Que ele me chama, meu amigo, é um cara querido. Tá afastado da venda, não foi mais pra venda, não sei o que houve. Nunca mais foi jogar um dominó com nós. E nós tudo ali, quem será? É o Chico da Lídia. Aí foi ele, já tava mamado, já levantou. Pegou o presente dele, é o Chico da Lídia. Foi na direção do Chico, gente.
que ele deu 3 tapas nas costas do Chico. O Chico já deu uma coisa assim, né? Que ele é um Chico muito magrinho. Chico, isso aqui é pra ti, cara. Mas deu na mão do Chico quando o Chico abre. Não era uma garrafa de cana, daquela mesmo que dá mesmo um burrete mesmo, não tem? Ele assim, ó, isso aqui é pra nós beber junto, nós Deus, pra empurrar de boca abaixo, eu nunca mais tive bebê do nada. Olha, essa Lídia, quando eu olhei pra Lídia, a Lídia já tava no chão babando, minha filha. A Lídia já desmaiou, pois nós tava comemorando 1 ano que o Chico não bebia, o Tibério não me dá de presente, quando eu só olhei pros cones desse Tibério. E ele disse que foi, mulher. Agora nosso amigo aí vão beber uma pra comemorar o Natal. Ai, não dá, né, gente? Ai, não dá. Aquilo ali já ficou todo mundo ruim do estame. A comida já não entrava mais. O Tibério já naqueles coisas dele, naquela loucurada dele, já começou a abraçar o Chico todo sem graça. Ó, resultado, eu tinha jurado que eu não ia mais entrar no amigo secreto. Eu entrei de novo esse ano. Daqui a pouco... Não sei se quem me pegou vai me dar as coisas direito. Que eu pedi, porque não adianta pedir, botar o nome e as coisas na lista, depois dizer, não, dá outra coisa mesmo. Ai, não dá desse aí, se tem as opções, então que dê as opções. Ó, lá vem ela tem uma paciência com ela, meu Deus do céu. Tô aqui conversando com vocês há um tempo, e a triste, lá vem ela, passo assim, ai, a mulher de cheira. Já tô indo aí, minha filha. Calma, calma. Ô, bombado. Ei, espia, onde é que eu vou mexer meu esqueleto? E agora a gente fala de educação. O Conselho Universitário define modalidades de ingresso nos cursos de graduação da UFSC para 2021. O Laércio Botega vai trazer para a gente as informações, porque é um assunto que ainda causa muitas dúvidas, né, nos estudantes, Laércio. Exatamente, Sibeli, causa muitas dúvidas. A gente está aqui para esclarecer um pouco dessas dúvidas, né? Pois é, a partir da decisão do Conselho Universitário, Sibeli, a Comissão Permanente do Vestibular agora vai elaborar um cronograma para os processos seletivos que deve ser divulgado ainda neste ano, os processos seletivos. O ingresso para entrar na UFSC vai funcionar da seguinte forma: 30% serão preenchidos através do SISU, como ocorre tradicionalmente. Do total restantes, das vagas, 70% serão ofertadas usando Enem 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Os outros 30% serão ofertados usando resultados dos vestibulares da UFSC 2018 e 2018-2, 2019 e 2019-2 e 2020. Então, reforçando para você de casa, o Conselho, a Comissão Permanente vai divulgar esse cronograma ainda hoje e muito em breve a gente passa para vocês aqui esse cronograma completo para você ficar por dentro dessa, porque gera, de certa forma, Sibeli, é uma questão que o pessoal tem realmente muitas dúvidas de como vai fazer esse ingresso para a UFSC aqui em Florianópolis. Obrigada, Laércio, pelas informações. E a gente continua falando de educação. Trouxemos aqui para você a informação de que o governo do estado tornou as aulas presenciais uma atividade essencial na pandemia, e isso em lei sancionada pelo governo. A gente vai conversar agora com o secretário de Educação do estado, Natalino Ughioni, para explicar para a gente exatamente o que isso significa, de que maneira isso pode interferir, né, no ano letivo, especialmente de 2021. Muito obrigada pela sua participação, secretário. Essa medida vale para 2021. Esse ano, continuamos com o modo remoto, modo online, né? Bom dia. Muito boa tarde, Sibeli Fávero. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Meio-Dia. Obrigado pela oportunidade de conversarmos novamente sobre educação. A partir da publicação do projeto de lei no Diário Oficial, essas regras já estão valendo, inclusive para 2020, perdão. E na rede das escolas estaduais, a gente não vai mudar aquilo que está sendo realizado e que foi planejado, porque nós temos só mais 7 dias letivos e não faz sentido nós mudarmos
tudo que a educação movimenta para finalizarmos esse ano letivo. Então, nós estamos trabalhando para fechar bem esse ano letivo e já planejando e organizando a retomada para 2021, seguindo as regras já desse projeto de lei e também, evidentemente, todo aquele regramento de segurança que foi construído para todas as escolas do estado de Santa Catarina. Secretário, e falando então desse próximo ano letivo, né, que causa agora, gera uma expectativa maior por parte dos pais, o que já tem definido, o que já tem planejado, o que dá para dizer para os pais de orientação para esse ano que vem? Temos data? Como é que o Estado, a Secretaria se prepara para esse ano letivo? Bem, o governo do Estado já vinha trabalhando nessa linha com a perspectiva da retomada das atividades presenciais nas escolas em 2021. Vamos relembrar aqui que, primeiramente, nós autorizamos a retomada das atividades no nível amarelo, do mapa de gestão da pandemia, depois no nível laranja, inclusive com atendimento individualizado no nível vermelho. Agora, com esse projeto de lei sancionado, então, as escolas passam a ter aí a oportunidade, estão autorizadas a realizarem as atividades presenciais. O calendário letivo nós estamos finalizando para iniciarmos as atividades logo após o Carnaval. E na rede estadual nós já estamos trabalhando também com a premissa, né, de seguirmos todos os requisitos de segurança. Aliás, Sibeli, em relação a isso, nós estamos já finalizamos praticamente a redação da nova portaria do Governo do Estado, que será uma portaria conjunta da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação e da Defesa Civil, e é um documento bastante consistente e que nós queremos, né, que ele passe a valer de agora para frente. Quer dizer, ele substitui todos os documentos, portarias e regramentos anteriores e ele passa a ser a referência para trazer, inclusive, alguns esclarecimentos necessários, né, na sequência após o sancionamento do projeto de lei. Então, esse documento passa a ser o orientador para todas as escolas e na rede estadual nós já estamos trabalhando para essa retomada segura. Evidentemente que, para cumprirmos esse regramento, nós vamos ter que usar aí um expediente, né, de recebermos esses estudantes, muito provavelmente fazendo um regime de alternância de forma temporal, por exemplo, um grupo numa semana, o outro grupo na outra semana, e ao mesmo tempo, né, provendo todo esse conteúdo na forma não presencial, que é outra ferramenta que nós vamos necessitar para darmos conta de levarmos o conteúdo letivo a todos os estudantes. Pois é, secretário, ouvindo o senhor, a gente percebe que é um esforço grande para que, de fato, né, sejam retomadas as aulas, mas seria um novo modelo, além do que nós já estamos tendo, né? Tivemos o online, o presencial, que já é o tradicional, e agora ainda teria esse planejamento para alternância entre os estudantes, ou seja, fica claro que, apesar de ter sido sancionada essa lei que torna essencial a atividade, né, em pandemia, vai depender muito do parâmetro que o Estado vai estar enfrentando, né, da situação em relação ao coronavírus. Existe a expectativa, de fato, de que os alunos voltem para a sala de aula já no início, logo depois do Carnaval? Bem, alguns detalhes importantes, né? Primeiro que o projeto de lei estabelece que a escola deve observar o percentual de 30% dos estudantes. Esse é um ponto importante a ser observado, porque isso significa cumprir o regramento de distanciamento, por exemplo, na sala de aula. Outro aspecto é que na lei também está definido que os pais que não tiverem segurança, que estiverem com incerteza nesse momento, poderão optar pela continuidade dos seus filhos, nossos estudantes, seguirem participando das atividades não presenciais. Bom, nós esperamos que, à medida que nós formos retornando a esse novo normal nas escolas, esses pais percebam, então, que as atividades estão sendo realizadas de forma segura e também possam rever o seu posicionamento. Isso deve acontecer à medida que as coisas voltarem à sua normalidade. Agora, nós temos, evidentemente, que considerar os estudantes que são do grupo de risco, os professores e profissionais que são do grupo de risco e que precisarão ser tratados com o devido cuidado e de forma excepcional. Então, é com esse conjunto. E outro aspecto, né, importante para destacarmos, que a educação, ela movimenta várias frentes, né? É o serviço de alimentação, é o serviço de transporte, são as equipes de limpeza, são as equipes de segurança, são as nossas equipes de gestão nas escolas.
quando eu falo nossas, não apenas da rede estadual, das redes municipais, da rede privada, e que são aspectos todos que precisam ser considerados. Então, não é simples assim fazermos esse movimento, né, para a retomada. É por isso que nós, na rede estadual, estamos trabalhando, planejando, trabalhando firmemente para termos essa retomada em 2021, logo após o Carnaval. E também, nesse contexto, a rede das escolas particulares e a rede das escolas municipais têm a autonomia de se organizarem e verem como retornarão, seguindo, evidentemente, o que está no projeto de lei e as regras e diretrizes de segurança que serão reforçadas agora com essa nova portaria do governo do Estado. A portaria, na verdade, ela vai ajudar a esclarecer alguns pontos que possam ter ficado de dúvidas em relação ao projeto de lei que foi aprovado. Com certeza, ajuda a nortear, né? Diante de tantas dúvidas desse novo cenário, é um esforço grande, a gente percebe isso, secretário, para a retomada. E o senhor falou sobre a modalidade online, que os pais vão continuar, né? Tendo a possibilidade de optar por manter os filhos nesse modo remoto. Isso significa que deu certo esse ano? A gente está chegando no fim do ano letivo. Dá para avaliar como positivo o modelo que foi implantado? Os alunos aderiram? Terminamos bem? Bem, falando então por esse trabalho na rede das escolas estaduais, nós entendemos que o resultado foi bastante satisfatório. Evidentemente que não há nem como comparar com a atividade presencial, e aí vem o aspecto positivo dessa retomada como nós organizamos, né, porque nós estamos defendendo também o retorno dos estudantes à convivência no âmbito da escola, que é um fator social muito importante também, e então eles participarão das atividades presencialmente. E olha só, eles terão a oportunidade de repetir esse conteúdo nas videoaulas, enfim, nos materiais que os professores vão disponibilizar também na plataforma para as atividades não presenciais. Significa que os alunos que se empenharem, de fato, terão condições de assimilarem ainda mais aquele conteúdo que vai ser trabalhado na sala de aula. E, nesse sentido, a gente fortalece a nossa preocupação com o conteúdo que foi trabalhado esse ano, porque os professores já sabem que eles vão fazer uma recapitulação de base para a sequência dos trabalhos em 2021, e assim a gente dá condições de que os alunos assimilem bem o conteúdo desse ano, que foi trabalhado esse ano, e o conteúdo que será trabalhado em 2021. Muito obrigada, secretário, pelos esclarecimentos. Fica claro que há uma operação, né, grande para a retomada da educação, é claro que de maneira segura. E se a vacina chegar antes disso, melhor ainda, né? Obrigada pela sua participação. Obrigado a você pela oportunidade. Forte abraço a todos, uma excelente tarde. Obrigada, secretário. É isso, a expectativa é grande, a Secretaria do Estado, né? Assim como as escolas, a gente já vem registrando aqui, tanto as particulares, existe esse esforço para uma retomada à normalidade, mas a gente sabe que o cenário, né, é delicado, então, mesmo que tenha regra, mesmo que tenha data, tudo precisa ser observado com o passar do tempo para que seja feito de uma forma segura para os alunos e para os profissionais. Vamos para Joinville? A primeira etapa da seleção dos currículos para os cargos de secretários da Prefeitura de Joinville foi concluída nessa quarta e o David Sacramento vai trazer para a gente os detalhes. Quantas pessoas, hein, David, seguem para a próxima etapa? Conta para a gente. É isso mesmo, foi concluída a primeira etapa, foram 1.451 pessoas que participaram e dessas 444 seguem agora para a segunda etapa para assumirem o cargo de secretário no governo do Adriano Silva, que é o prefeito eleito aqui de Joinville. Lembrando que nesta segunda etapa eles terão agora que responder um questionário e também será avaliado um perfil. Nesse questionário vão ser avaliadas as aptidões deles para assumir os cargos de secretário do governo aí de Adriano Silva. Na terceira etapa e última, então, 3 dos candidatos para cada uma das vagas de secretário estarão fazendo a entrevista com o Adriano Silva, o prefeito eleito, e também com sua vice-prefeita, a Regiane Gambim. Então, daí será escolhido o nome que vai assumir cada uma das pastas neste governo aqui da Prefeitura de Joinville. Lembrando que até semana que vem, nenhum dos nomes deve ser ainda anunciados. Então, vamos aguardar aí para saber, né? Todo mundo está esperando ansioso, porque essa seleção, esse modelo de seleção é realmente inovador aqui para o município de Joinville, também porque, digamos, não para todo o Brasil, né? Eu volto com vocês aí no SBT Meio-Dia. Obrigada, David, pelas informações. David com as notícias, né, de Joinville, da região norte.
Sibeli, agora a gente vai conhecer a história de um senhor que veio da Venezuela aqui para o Brasil para recomeçar a vida. Nós encontramos ele pelas ruas de Florianópolis pedindo emprego. Quem vai nos contar essa história é o repórter Arlis Amaro. Esperança e persistência. São estes os sentimentos que têm alimentado este senhor aí. Nós encontramos ele pelas ruas de Florianópolis, segurando este cartaz. O pedido chamou a atenção e nós fomos conversar com ele para entender o que estava acontecendo. O Luiz é um venezuelano que está no Brasil há mais ou menos 3 anos. Como muitos outros imigrantes, ele veio em busca de uma nova vida. Já que no país vizinho, a situação não está nada boa. Não tem energia, não tem água, não tem médicos, não tem salário. É desumano, não tem como viver lá. Aqui nas ruas de Florianópolis estou melhor do que na Venezuela. Nas ruas daqui estou melhor do que qualquer venezuelano na Venezuela. Eu durmo na rodoviária. Sento sem incomodar. Peço licença ao vigilante, tento não incomodar. Não fico entrando e saindo. Pago R$20 aqui atrás para tomar banho e para guardarem minhas roupas. Na Venezuela, o Luiz era policial civil. Trabalhou como perito criminal durante 15 anos. Desde que chegou em Florianópolis há mais ou menos 15 dias, ele está buscando um trabalho. Todos os dias, ele compra uma cartolina e escreve seu apelo. Essa é a rotina do Luiz todos os dias. Ele passa na papelaria, compra a cartolina, escreve a mensagem, que na verdade é um apelo. Ele está buscando um emprego. As pessoas até param ele no sinaleiro para oferecer dinheiro, mas o que ele está precisando mesmo é de um trabalho. Ele era policial civil na Venezuela e está buscando um emprego de vigilante. Ele nos contou que prefere comprar uma cartolina para a mensagem ficar mais bonita. Ele acha que um papelão usado não vai passar credibilidade. De segunda a domingo eu vou, porque você não sabe quem vai passar e tirar uma foto. Vai te chamar e dizer: "Ei, eu preciso de você." A história do Luiz se repete na pele de muitos outros refugiados que chegam todos os anos no Brasil, na busca pela sobrevivência. Segundo dados da Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, a capital tem hoje 2.413 imigrantes cadastrados e que recebem auxílio do Centro de Referência de Assistência Social. Mas estima-se que esse número seja bem maior, porque muitos que chegam aqui não recebem informações sobre projetos de assistência. Aliás, aqui em Florianópolis, um projeto voluntário tem mudado a vida de muitos refugiados. O projeto, chamado Associação Braços Abertos, atua na Passarela Nego Querido. Ajuda brasileiros e estrangeiros em situação vulnerável. Promovem ações e buscam ajuda como alimentação e moradia para pessoas nessa situação. E vejam só que coincidência. Um dos voluntários que trabalham no projeto também é um venezuelano, que veio para o Brasil há 3 anos, com o mesmo objetivo de recomeçar. Eu vim da Venezuela por causa da situação econômica que o meu país está passando. Tenho muitos familiares que ainda estão na Venezuela, passando por dificuldades. Agora estão chegando cada vez mais venezuelanos aqui, com a mesma dificuldade. Só que eles querem trabalhar, querem procurar um emprego, querem sua estabilidade econômica para poder viver suas vidas. O projeto ABA atua em parceria com o projeto Círculos da Hospitalidade. E a Bruna é uma das voluntárias que tem ajudado refugiados em Santa Catarina. Elas chegam até nós em situações diversas, né? Que cada pessoa, cada família acaba trazendo uma história de vida diferente. A gente consegue traçar alguns paralelos e um deles, de novo, em função da pandemia, existe uma preocupação e uma ansiedade muito grande pela falta de perspectiva de como reconstruir a sua vida. E, por outro lado, eles também vêm com muito desejo de contribuir, de poder trabalhar, de poder fazer parte da nossa sociedade.
Será que é possível reconstruir uma vida? Começar tudo de novo em outro país, depois de deixar as suas origens por necessidade? O seu Luiz espera que sim, e sonha no dia em que voltará a ter um trabalho digno. E olha, nessa manhã nós colocamos os projetos voluntários em contato com o seu Luiz para que ele possa ter esse auxílio e conseguir ter uma condição mais digna, né? Quem quiser ajudar também o seu Luiz de alguma forma, tá aí na tela o telefone dele, é o 61 99565 0573. A gente fica tocado, né, com esse tipo de reportagem que a gente mostra. Parabéns aí ao Arles, né, o nosso repórter que foi lá conhecer ele de perto para mostrar essa realidade. É claro que o seu Luiz é um imigrante que a gente mostra, né? Mas tem muitos outros, não só aqui em Florianópolis, mas também em várias cidades aqui do nosso estado. Então, quem sabe a gente ajudando um pouquinho, colocando essas ONGs, esses projetos em contato com essas pessoas, a gente possa ajudar pelo menos um pouco, né? Nessa reconstrução, que como a gente mostrou, eles começam do zero, né? O seu Luiz, por exemplo, não tem nem lugar para dormir, né? Ele dorme na rodoviária, como ele mostrou. Então, é muito triste essa realidade desses imigrantes aqui no Brasil. Agora você vai conhecer a história do Lucas, um bebê de 1 ano e 5 meses que luta diariamente pela vida. A família pede ajuda para conseguir manter os custos do tratamento da criança. Olha só. Lucas nasceu com uma doença de mutação genética rara, que faz com que falte potássio e sódio no canal do cérebro. A doença não deixa o cérebro se desenvolver. Com apenas 5 dias de vida, o bebê foi internado na UTI. Ele tem uma má formação no gene CNT1, que provoca encefalopatia epilética infantil precoce, atraso no desenvolvimento, um atraso irreversível, tanto que eu fiz uma ressonância semana passada, o cérebro dele não desenvolveu, é todo atrofiado. Adriana conta que depois do diagnóstico da doença de Lucas, a vida dela virou do avesso. Ela teve que deixar o emprego para se dedicar 24 horas por dia aos cuidados do filho. Eu tenho uma rotina assim bem pesada. Eu acordo, quando se consegue dormir uma noite que eu consegui dormir 4 horas, eu dormi muito. Tem noites que eu durmo 2h30, 3 horas. Às 3 da manhã, por exemplo, eu paro meia-noite, às 3 da manhã eu já tenho que dar remédio. Às 6 da manhã eu tenho que dar remédio. Às 7 eu tenho mamar. E assim vai o dia inteiro. Ou ele tem mamar, ou ele tem remédio, ou ele tem a fisioterapia, ou ele tem a TO, ou ele tem a fono. Aí eu vou encerrar minha rotina lá meia-noite. Lucas toma 6 medicamentos por dia. A alimentação é feita por sonda gastrointestinal. Ele tem acompanhamento periódico de 10 profissionais da área da saúde por mês. De acordo com a medicina, a doença não tem cura. O tratamento é para dar uma melhor qualidade de vida para o Lucas. Por isso, ele recebe atendimento multidisciplinar de fisioterapias e fonoaudiologia em casa. Ele faz um intensivo domiciliar, para a gente tentar, assim, ter menos perdas possíveis. A Adriana explica que, além da medicação, agora vai precisar pagar também o atendimento multidisciplinar, que o plano de saúde não vai mais cobrir. O custo mensal para manter a vida de Lucas é de cerca de R$6.000. Por isso, a família organizou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e ajudar a cobrir os custos do tratamento. É uma fase que tudo fugiu do nosso controle. Então, assim, tu tem que chegar ao ponto de fazer campanha de vaquinha, de pedir depósito em conta bancária. Então, significa que realmente a tua vida despencou, você não tem saída. E realmente a gente não tem. O custo de vida dele é alto. Eu creio que existe um Deus que criou ele, que formou, que sabe onde está o problema dele. E para esse Deus nada é impossível. Mas você luta todos os dias contra um diagnóstico. E você tem... A tua única esperança é Deus. Muito problema do pulmão, assim, ele entra em pneumonia. Ó, para você contribuir na vaquinha, para ajudar o Lucas, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela,
ou mesmo para fazer o depósito também nessas contas bancárias que a gente vai mostrar para vocês agora. Estão aparecendo aí na tela. Tira uma foto para guardar, ajudar do jeito que você quiser e também com a quantia que você puder, né? É muito importante para o pequeno Lucas, que a gente viu aí, tem uma doença rara, uma mutação genética, como a gente mostrou na reportagem para vocês. Qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda nessas horas, né, Sibeli? A gente não tem dúvida disso. A gente tem certeza que muitas pessoas vão ajudar nessa luta tão difícil, né? A gente vê o relato da mãe e fica até emocionada, né, Maria Esther? Que você ajude, se você puder. Também depois vai estar lá no nosso site, no scc10.com.br. Você vai lá com calma, olha as maneiras, né, para contribuir. Agora a gente vai falar sobre um dado curioso que a Prefeitura de Florianópolis apresentou durante a pandemia. Você mesmo já deve ter se perguntado, você tem que ficar em casa? Como é que os moradores de rua se viram, as pessoas que estão, né, nessa situação? Pois é, o contágio entre os moradores em situação de rua é muito baixo nesse grupo de pessoas. Você vai entender agora. E qual que é essa explicação? A nossa equipe foi em busca das respostas e acabou encontrando muitas histórias também de superação. Olha só. O que o coronavírus, os moradores em situação de rua e o sol têm em comum? Nós vamos contar agora. Bom, primeiro uma pergunta. Durante a pandemia, qual a frase mais falada quando o assunto é prevenção? Hashtag fica em casa bastante. Pois é, o problema é que em Florianópolis muita gente não tem uma casa para acatar essa importante dica de prevenção. Quer dizer, até tem sim uma casa, improvisada, sem janela. Estamos falando dos moradores em situação de rua. Um público vulnerável ao coronavírus por conta da qualidade de vida? Nada disso. A história que vamos mostrar, ela não possui apenas capítulos tristes. Ela tem sim muita curiosidade e superação. Segundo dados da Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, a capital possui hoje aproximadamente 1.000 moradores em situação de rua. Pessoas que são monitoradas todos os dias. Em Florianópolis, a gente tem 4 abrigos de serviços continuados para pessoas em situação de rua e aqui na Passarela, onde a gente atende de forma temporária e emergencial, um abrigo provisório para as pessoas, então, em situação de rua. O gaúcho Pedro é uma dessas pessoas. Tu mora aqui na praça, tu dorme aqui, tem lugar fixo, como é que é? Eu paro aqui 8h30. O negócio é se cuidar. O negócio é se cuidar, né? Andar sozinho, não adianta andar com bando e coisa, né? Já Valcioni mora há 32 anos nas ruas. Pai de 3 filhos, ele perdeu um casamento por causa das drogas. O que eu vi é muita violência, droga, prostituição. Aqui é a tua casa, à noite tu monta ela, na verdade. À noite eu monto essas 4 caixas, né? Boto meu cobertor, travesseiro e as caixas é para fazer um abrigo para não passar muito frio. Ficasse com medo do coronavírus? Tu tem medo do coronavírus? Medo a gente tem, né? Com certeza. Mesmo com todas essas dificuldades entre os moradores, o nível de contágio é considerado baixo. Recentemente, a Prefeitura de Florianópolis testou 400 pessoas nessa situação. Apenas 3 apresentaram resultado positivo e já estão curadas. Mas qual seria a explicação? É difícil expressar qualquer opinião a respeito de um dado que não é científico, não foi estudado o suficiente para a gente poder manifestar alguma opinião. Mas o distanciamento social ainda é o que está sendo veiculado e a possibilidade, então, diminuir o risco de contágio. E as pessoas aqui também têm o mesmo cuidado, utilização de máscara, álcool e gel, mas também na rua, ao ar livre, né? E esse distanciamento tem sido um fator importante para a prevenção. São muitas teorias para explicar o baixíssimo contágio do novo coronavírus entre os moradores em situação de rua. Agora tem uma que chama atenção e o aliado pode estar bem distante de nós. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. A vitamina D presente no sol pode ajudar a aumentar a imunidade nesse grupo de pessoas. Mas há algumas hipóteses, né, como a vitamina D, anticorpos, imunidade, estão relacionados como uma prevenção dos casos de doenças como o Covid-19. O sol, a vitamina D, ela é um fator extremamente importante para a imunidade.
Fernanda Melchior é médica infectologista e não acredita que a exposição ao sol seja o principal fator para o baixo contágio nesse grupo de pessoas. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que é extremamente reducionista a gente pensar que a questão da transmissibilidade da doença, seja ela na população em situação de rua, seja ela na população em geral, pode ser explicada por um único ponto específico. Em segundo lugar, até o momento, a gente não tem nenhum estudo que mostre a correlação, a causabilidade entre a exposição à vitamina D, quer seja ela por exposição solar, quer seja ela por suplementação, tem alguma correlação, seja no desenvolvimento, seja no contágio, seja na transmissibilidade do Covid-19. É importante que os médicos, estudiosos da área possam dedicar esse estudo para poder se manifestar em relação a essas hipóteses. Uma coisa é certa, o sol é para todos. Um reconhecimento que pode ser de uma maneira tímida. Apesar disso tudo, eu tô vendo que tu usa um boné que tem hashtag gratidão. Tu acredita na palavra gratidão? Acredito, né? O que é gratidão para ti? Gratidão, ai, não sei, mano. Gratidão é... Como é que pode explicar? Uma palavra forte, né? E com superação. Valcioni, por exemplo, está cheio de planos. Em breve vai deixar as ruas e já está construindo a tão sonhada casa. Eu parei com a droga, estou fazendo a minha casa, estou saindo da rua, né? Fiz o meu curso de corte de cabelo, passei, tenho meu diploma. Então, o ano que vem é vida nova. Aí é só alegria. É só alegria, casa. É bom estar vivo, né, cara? É, com certeza, né? A vida é tudo, né? E Deus? Deus é também. Deus é maravilhoso. E quando você vem, tudo fica bem. Uma bela reportagem, né, para a gente entender um pouco mais, né, não só dessa situação, né, curiosa da imunidade que acaba sendo, né, revelada aí pelas especialistas quando falam, né, que é um fator a ser investigado, mas também conhecendo um pouco mais essas pessoas, né, que estão aqui na capital vivendo, muitas tentando lutar, sair dessa condição. Hoje, então, o Cleiton Ramos e o Junei Pacheco foram às ruas para conversar com eles, para contar essa história para vocês. E olha, a Associação dos Usuários do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial do Balneário de Florianópolis, né, o bairro Balneário, reclamam da falta de atendimento aos pacientes. O local está fechado por falta de profissionais de saúde. E a Prefeitura diz que é por infecção de Covid, mas os usuários alegam que o descaso é antigo. Os centros de atenção psicossociais são referências nos tratamentos de pacientes que necessitam de cuidados intensificados. Transtorno bipolar, ansiedade, depressão são apenas algumas das doenças que, caso não sejam tratadas da forma adequada, debilitam completamente uma pessoa. O Centro de Atenção Psicossocial 2, ou CAPS 2, vive um drama que se arrasta há mais de um ano. Drama esse retratado através das manifestações feitas pela Associação Alegremente, uma associação de usuários do CAPS que luta contra o tratamento manicomial. O problema é que os serviços oferecidos pelo centro, localizado no bairro Balneário, foram suspensos. Segundo a Prefeitura, a causa da suspensão são os casos de profissionais do CAPS confirmados com Covid-19. A associação discorda e, inclusive, faz denúncias sobre o descaso da Secretaria de Saúde com o atendimento. O nosso CAPS 2, o único CAPS 2 de Florianópolis, se encontra de portas fechadas por falta de profissionais. E esse problema não é um problema de agora, de período de pandemia. Ele é um problema recorrente. Ele já vem desde a época que a gente estava na casa da agronômica. Profissionais foram se aposentando, profissionais foram se afastando, se exonerando e não foram sendo feitas as reposições. Por esse problema que já vem correndo, quando chega agora em período de pandemia, se complica. Nós estamos com 2 profissionais com suspeita de Covid, o que piorou ainda mais a nossa situação. Só que hoje, a nossa realidade hoje é que se esses 2 profissionais retornar, ele não soluciona o problema da falta de profissionais. O descaso já é antigo. Segundo a associação, em fevereiro de 2019, eles tiveram que ser realocados para uma casa no bairro Balneário por conta do risco de desabamento do prédio da Ponta do Coral. Um termo de ajuste de conduta foi firmado entre o Ministério Público de Santa Catarina e Prefeitura de Florianópolis, juntamente à associação.
O prazo inicial era de 18 meses para a conclusão das obras. Com o início da pandemia, foi concedida mais uma prorrogação de 18 meses, fixando o prazo final para março de 2022. Segundo o termo de ajuste de conduta, a Associação Alegremente deveria ficar responsável pela fiscalização da execução da obra, enviando relatórios ao Ministério Público. De lá para cá, foram 5 vistorias realizadas, entre abril de 2019 e setembro de 2020. Em todas elas, o mesmo cenário, um imóvel completamente destruído. A estrutura, que antes servia de abrigo para pacientes com necessidade de tratamento especial, agora serve de abrigo para pessoas em situação de rua, que vendem bala e água nas sinaleiras do bairro. Eu tô aqui já faz uns 2 meses, né, que eu tô numa condição de rua ali, né. Então, eu tinha dado uma organizada aqui e tal, mas o pessoal desorganizou de novo. Aí eu não mexi mais, mas faz uns 2 meses. Aí tem um pessoal que vem dar uma passada por aqui de vez em quando, né. Ficam ali embaixo e tal, mas tipo, que fica mais dormindo sou eu aqui, né. Eu não sou de Florianópolis, né, então eu não tenho nem noção do que é essa estrutura. Então, me falaram que era um antigo casa do governador, alguma coisa assim. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde, que nos informou que o prédio do CAPS Ponta do Coral é cedido para a administração municipal pelo governo estadual. O local já teve uma empresa vencedora do processo licitatório e, no momento, o processo está em análise de documentos. A Secretaria de Saúde também informou que novos profissionais de saúde já foram chamados para compor a equipe que atuava temporariamente no bairro Balneário. É uma demanda importante, né, e que vem sendo apontado esse descaso. Então, a Prefeitura tem que responder, né, de maneira ágil, na prática mesmo, disponibilizar profissionais, se não dá para ser no prédio, né, onde é o plano, que ainda está numa fase distante, né, de ser totalmente disponibilizado para a população que precisa desse atendimento, então, que realoque de uma maneira organizada, que as pessoas saibam onde procurar esse serviço e que tenham um atendimento, que não pareça que é descaso a falta desse atendimento. Se é um momento Covid, então que se reorganize e divulgue para as pessoas, porque as pessoas estão questionando e apontando descaso. Agora a Maria Esther tem um recado para você. A maior rede de clínicas populares do Brasil tem um recado importantíssimo para você. O Amor Saúde está com uma condição especial para você se cuidar. Faça sua primeira consulta particular de qualquer especialidade médica por apenas R$ 64,00. É isso mesmo, apenas R$ 64,00 para ter atendimento de qualidade em uma das mais de 270 clínicas que estão aí nas maiores cidades do país, né? Marque a sua consulta pelo site ou pelo telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. Confere só. Saúde é um serviço essencial e neste momento em que a gente precisa aumentar os cuidados, você também pode contar com o Amor Saúde. Afinal, as pessoas entram em quarentena, mas as outras doenças não. Você pode agendar pelo site ou pelo seu telefone e fazer a sua consulta médica até por chamada de vídeo, pelo seu computador ou pelo seu celular. Estamos aqui por você, sempre que precisar. Amor Saúde, ligue e marque até para o mesmo dia. De volta com o SBT Meio Dia, agora com o nosso quadro Inovar para Crescer. Toda quinta-feira a gente tem dicas de empreendedorismo, dicas para o seu negócio. Vocês vão conhecer agora uma empresa de Lages, da Serra Catarinense. Começou pequena, mas agora já tem reconhecimento mundial. Olha só. – 60% do território brasileiro é floresta. São aproximadamente 516 milhões de hectares de áreas naturais e plantadas. O Brasil possui a segunda maior floresta do mundo, um bem que precisa ser guardado. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2020 aumentou em 200% os incêndios florestais. Só nesse ano já foram identificados mais de 60 mil focos. Já pensou se fosse possível prever esse tipo de atividade e qualquer outra anomalia florestal? Pois é, pode ser possível. E essa é uma solução de Lages para o mundo. A Kiron Digital faz monitoramento remoto de produções florestais e de infraestrutura. Utilizam tecnologias de visão computacional para tomadas de decisão em operações a campo.
Nós iniciamos, então, em 2018, né, nós fomos contemplados pelo Sinapse da Inovação, então, o programa do Governo do Estado, né, onde a gente fez uma parceria com o professor da UDESC aqui, né, e a gente iniciou a startup, né, naquele momento. Logo, a gente já veio se incubar aqui no Óleo, né, e estamos até hoje aqui, né, certo? Então, a gente trabalha no sentido de entender quais os problemas que afetam a boa qualidade da floresta, né? Como eu falei, desde pragas e doenças e também agora, como você falou, parte de incêndios, né? Então, a metodologia ela está sendo ajustada, né? Para a gente começar a trabalhar nesse sentido também, identificar quais seriam os pontos, né, prioritários também para trabalhos preventivos ao incêndio, né? Então, antes de acontecer o incêndio, né, poderá ser feitos trabalhos preventivos, né, que danos maiores aconteçam no futuro. A Kiron iniciou em 2018 e contou com a consultoria do Sebrae para transformação de pequeno negócio para um negócio mundial. Como a gente é pequeno, não tem muito recurso, o apoio do Sebrae vem bastante nesse sentido, né? Às vezes a gente se priva de fazer alguma coisa, né? Porque talvez é muito caro. E essa possibilidade que o Sebrae Tech ou outras soluções do Sebrae nos disponibiliza para nós, né? Ele vem bastante nesse sentido. Então, nesse caso, a gente pagou, teve 70% de desconto de um trabalho feito por profissionais, né? Então, qualquer desconto nesse momento inicial que a gente está, ele significa muito, né? Então, a gente tem que otimizar da melhor forma possível nossos recursos, que são muito escassos. Então, como a gente passa por um período ainda de validação, né, de produtos, e só depois de 2 anos que a gente acabou fazendo a primeira venda, durante esses 2 anos a gente teve que otimizar bastante o recurso. E essa solução do Sebrae vem para contemplar bastante isso, a gente otimizar da melhor forma possível o pouco recurso que a gente tem disponível. E a gente continua no nosso quadro Inovar para Crescer, agora com o nosso bate-papo. Quem está participando aqui hoje é o Altenir Agostini, ele é consultor do Sebrae Santa Catarina. Altenir, boa tarde para você, obrigada pela sua participação, seja bem-vindo. Oportunidade. Altenir, eu vou começar com uma pergunta que eu acredito que pode ser de muitos telespectadores que estavam assistindo a reportagem agora. Nessa empresa de Lages, né, na região serrana, eles trabalham com monitoramento de florestas, de incêndios, tem toda essa preocupação com o futuro, com as questões ambientais. Para quem quer investir em uma empresa, dá para dizer que é um campo promissor? Sim, a gente viu nessa reportagem que o empreendedor ele cumpriu uma jornada com várias soluções dentro do Sebrae, desde a parte de melhoramento das suas habilidades como empreendedor até questões técnicas relativas ao negócio. Então, sim, esse é um tema bastante amplo e essas soluções inovadoras, elas existem também para serem aplicadas em segmentos tradicionais. Legal, Altenir. Vamos ver o que está chegando de pergunta dos nossos telespectadores. O pessoal já está mandando aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ver, a Berenice. Vamos ver o que ela disse aqui. Bom dia. Na reportagem, ele fala dos descontos que o Sebrae oferece para empresas que estão começando. Como saber se a minha empresa se encaixa nesses critérios aí para os descontos, por exemplo? A pergunta da Berenice. Exato. O empreendedor citou ali subsídios que o Sebrae aporta em várias das suas ações. Nós temos um portfólio bastante grande de soluções para várias etapas da vida do negócio, do empreendedor, para seus vários níveis de maturidade, e essas soluções, na sua grande maioria, ou são gratuitas ou são subsidiadas. Então, o nosso foco ele vai não só para empresas que estão começando, mas também empresas já consolidadas que precisam melhorar os seus resultados. E o nosso foco, o nosso objetivo, onde a gente aporta esses recursos, são em empreendedores e empresas até de pequeno porte. Altenir, vamos ver, tem mais perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ver, a Maria mandou assim. Olá, qual dica vocês podem passar para uma empresa que já é consolidada, mas quer crescer, alcançar novos resultados, novos horizontes? Ótimo. A gente tem essa vontade que os empresários não se acomodem em um determinado estágio, que eles sempre tenham essa ambição positiva de crescer, porque à medida que uma empresa cresce, ela gera muitos benefícios para toda a sociedade, não só para o empresário. Então, nós temos uma série de soluções para esses diferentes estágios, diferentes momentos onde a empresa vive. Eu sugiro, então, para essa nossa telespectadora, que entre em contato com o Sebrae para que a gente faça uma análise de que estágio ela está e que soluções
a gente pode auxiliar a implantar para que ela tenha melhores resultados, menores custos, desenvolva novos produtos, desenvolva novos mercados, melhore a sua imagem, enfim, até mesmo a internacionalização do seu negócio. Legal, Altenir. Então, para a gente encerrar agora, como é que o pessoal pode entrar em contato com o Sebrae e ter acesso a todos esses treinamentos, a essas consultorias que a gente está falando aqui? É muito fácil entrar em contato com o Sebrae. As pessoas podem ligar no telefone 0800 570 0800, podem acessar sebrae-sc.com.br e podem procurar também nas nossas redes sociais do Sebrae de Santa Catarina. Tá certo, Altenir. Muito obrigada pela sua participação aqui. O Inovar para Crescer com dicas sobre empreendedorismo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Tá certo. O SBT Meio Dia vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã, 11h30, estamos de volta, né, Sibeli? 11h30, Marista. Sexta-feira. Fique conosco a partir das 11h30. Fique bem informado. E também dá para garantir umas boas risadas, né? Dona Maricotinha. Até amanhã. Até amanhã.